Olá, eu sou o Dr. Luciano Tarello. Sou um médico que tem quase 20 anos de experiência dentro da cardiologia. Tenho a formação de fisiologia do exercício, medicina do esporte e nutrologia. E dentro disso tudo, eu sempre visei com o meu paciente a questão de que a saúde ela vem muito da questão da prevenção e que muitas especialidades ligadas à saúde, elas acabam não sendo tão reconhecidas. Dentre elas, a gente pode falar que faz parte da saúde não só o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, mas também temos que falar do psicólogo, do educador físico, e de várias outras áreas que trabalham com a saúde, seja ela do ponto de vista físico, biológico ou mental. E quando eu falo sobre ser um profissional de saúde, a gente sabe que muitos dos pacientes que vêm para nós, eles vêm através de uma indicação. Graças a Deus, nesse tempo que eu tenho de atendimento de consultório, minha agenda ela está sempre lotada porque eu sempre tenho muitos pacientes que vêm da indicação de outros pacientes. Até por isso eu não faço todo um investimento em marketing. E muito do meu resultado, ele vem da confiança que eu tenho em algumas coisas que eu utilizo, seja um tratamento um pouco melhor, ou sejam métodos diagnósticos melhores. E por isso, eu fiz um pouquinho dessa apresentação voltada muito para o educador físico e para o fisioterapeuta. Essa apresentação de hoje, eu vou falar sobre um equipamento, a Bodymetrics, que eu estou trazendo para a clínica, e que ele traz uma medida muscular muito mais fidedigna do que outros equipamentos que existem. Veja só, quando eu falo sobre qualquer equipamento, sobre qualquer coisa do ponto de vista de saúde, eu tenho que entender que existe toda uma ciência por trás disso. Então, nós temos dentro do Bodymetrics um ultrassom, que ele é um ultrassom tipo A, um ultrassom linear, que ele vai ver a questão da espessura de gordura, a espessura de músculo. Mas por que eu vou ver isso? Porque eu consigo um percentual de gordura um pouco mais fidedigno, ele só está abaixo da DEXA, e com isso eu consigo um percentual de gordura muito melhor do que a bioimpedância, e consigo um percentual do músculo, do crescimento muscular. O que na bioimpedância ele é um método duplamente indireto. Aqui eu não estou medindo pela água, não, eu estou visualizando o músculo. E estou visualizando, às vezes, a gordura dentro do músculo e podendo programar e modificar o treinamento daquela pessoa para ganhar mais ou menos músculo. E quanto mais resultado você tiver com o teu cliente, com o teu paciente, mais indicação você vai ter. Então, é uma tecnologia que foi validada do ponto de vista científico, existem vários artigos validando ela, e ela serve para uma análise também da qualidade muscular. Ela vê a gordura que existe dentro do músculo. Quando existe o ultrassom, nós sabemos que o ultrassom ele nada mais do que um, um aparelho que ele vai emitir uma onda sonora e conforme aquela onda sonora retorna, ele vai ler a densidade daquele ponto e saber o que existe ali, se é um tecido gorduroso, se é muscular ou se é um tecido ósseo. E a partir disso, eu consigo uma visão mais linear e eu consigo dividir em camadas os tecidos gordurosos, musculares e o tecido ósseo, como se fosse essa imagem. Isso vai aparecer de uma forma muito mais completa dentro da nossa medida. E quais são as vantagens que eu vou ter nisso? A primeira, assim, eu não preciso de um preparo prévio. Tá? Ao contrário, por exemplo, de uma bioimpedância, que oscila até mesmo conforme o ciclo menstrual, ela oscila por diversas coisas, grau de hidratação, esse aqui ele não tem nenhum preparo prévio. Ele não tem nenhuma interferência, por exemplo, dos níveis da hidratação que tem na bio. Ele também ele mensura também de forma real a gordura subcutânea e o músculo. Ele não é um método por cálculo que vai estimar aquilo. Não, é uma medida real. E eu posso até montar meus próprios protocolos. É claro que eu uso
os protocolos que são padronizados, que já são cientificamente comprovados, que são 9 medidas de pontos diferentes me dizendo como está aquela musculatura. E o que eu vou conseguir com isso? Eu vou conseguir uma análise da gordura profunda, né? E do tecido adiposo profundo. Ele é ideal para obeso, para idosos, para crianças e para gestantes também. Coisa que gestante eu não consigo fazer outros métodos. E eu consigo com isso estimar aquele percentual de gordura em todas essas categorias, de uma forma muito mais fidedigna, volto a dizer. Mas aqui eu estou falando só de estimar percentual de gordura. E a questão da hipertrofia? A questão da hipertrofia que é muito interessante. Dentro da questão da hipertrofia, esse método ele já foi validado em vários locais. Na Anvisa, ela já tem selo do Inmetro, já tem autorização do FDA, então ela é utilizada no mundo inteiro. Eu consigo ver a musculatura e programar qual vai ser o melhor tipo de treino para cada paciente. E isso não é uma coisa que é só empírica, não. Nós temos a validação do Body Metrics pela American College of Sports Medicine. Nós temos a validação em vários locais, vários estudos, mostrando que o Body Metrics ele tem sim essa grande vantagem, né, até mesmo para o educador físico, de dizer, olha, vamos fazer um treino um pouco mais para cá, essa musculatura precisa melhorar, olha, o crescimento que ele teve aqui não foi de músculo, e sim de gordura intramuscular. Então, o Body Metrics ele tem essa grande vantagem. Quando eu vou ver na prática, eu vou ter a linha que vai medir o tecido gorduroso, o tecido, na verdade, o tecido aqui que fica logo abaixo da pele, e a divisão que existe com o tecido muscular. Aqui eu vou ter toda a questão da gordura e da musculatura. Olhando essa imagem um pouquinho mais de perto, aqui eu sei que eu estou falando de uma musculatura que tinha um excesso de tecido gorduroso. Aparentemente, essa pessoa, quando você olha da primeira avaliação de um peso de 110 quilos, caiu para 100 quilos, ou seja, caiu 10 quilos 3 meses depois, teoricamente é uma pessoa que está evoluindo saudável. Mas olha a gordura que eu tenho intramuscular. Quando eu vi isso, quando a gente vê isso daqui e modifica o treinamento, e modifica de uma forma muito melhor para ganho muscular, essa pessoa ela baixou ainda mais 3 quilos 2 meses depois, mas aqui com uma qualidade de músculo melhor. Aqui sim, ganhando musculatura, o que é muito mais saudável. O que eu falo para os meus pacientes é o seguinte: você quer emagrecer? Legal, mas para você emagrecer, primeiro você tem que ganhar músculo. Porque se você emagrece sem um ganho de músculo, você vai ter aquele aspecto de doente. E pior que isso, você vai ficar doente. Porque dentro do processo de emagrecimento é natural a perda muscular. Então é necessário que você faça um treino de hipertrofia e faça acompanhado com um educador físico. Meus pacientes saem com isso prescrito. Tá? E o que é o deep fat? O que é essa gordura profunda? É a gordura subcutânea, que fica em tecido profundo. Ela é exclusiva da região abdominal. Então, olha só, eu vou ter uma precisão maior da região abdominal, que é um dos pontos medidos. Ele tem correlação direta com a síndrome metabólica. Então, se você se você é personal, se você tem alguém que é diabético dentro dos seus pacientes / clientes, você está causando um bem muito grande ao diminuir essa gordura visceral, porque você vai melhorar aquele controle de insulina nessa pessoa. E ele indica também a inflamação e o estresse oxidativo, que geram várias doenças. A inflamação e o estresse oxidativo, junto com a glicação, são as 3 reações químicas que geram as diversas doenças. Quando eu olho o deep fat em outros exames, eu vou ter uma ideia do que eu tenho de tecido gorduroso no subcutâneo, mas eu vou ter também na parte mais profunda. E essa parte profunda é o que tem a correlação com diversas doenças. Na medida do deep fat, eu vou ter todo esse tecido adiposo profundo e eu vou ter medidas reais
se ele está diminuindo ou não. Dentro da nutrologia, a gente vai criar estratégias para que aquela pessoa perca muito mais esse tecido gorduroso, e a gente consegue passar para o educador físico até mesmo de, olha, conseguimos fazer nessa pessoa tantas vezes por semana algo mais nesse sentido aeróbio, com tal volume, com tal intensidade, e isso de hipertrofia. Quem vai fazer atividade física vai ser o educador físico junto com o paciente. Mas com o Bodymetrics, eu consigo passar esses dados e o paciente ter muito mais resultado e, claro, ficar satisfeito com o seu educador físico. Os diferenciais no Brasil, se a gente for parar para pensar, existem alguns clubes que estão ficando atentos quanto a isso. O Fluminense começou a utilizar no Brasil, mas quando você olha a NBA e quando você olha o futebol americano, eles estão usando bastante o Bodymetrics. Para quê? Para ter um resultado muscular maior. É isso que é esse aparelho, é isso do que a gente tem hoje no Brasil. É uma coisa que está chegando, essa tecnologia, dentro da clínica, e é algo que eu devo utilizar para os meus pacientes. Dentro da medicina do esporte, saber que tipo de atividade física que seu paciente vai fazer é muito importante. E ter um educador físico competente, ter um educador físico que está do lado desse paciente, orientando direito, entendendo que a atividade física ela é uma medicação, que tanto o excesso quanto a falta, eles podem ser danosos ou não ter resultado, esse aparelho ele vem ajudar a brindar dentro da medicina e dentro da hipertrofia e do emagrecimento o nosso sistema de tratamento do paciente.